Qual o tamanho dos ímãs de todos os alto-falantes da caixa de som Sony GT3D? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. E de quebra, eu irei te mostrar como é a construção dela por dentro e também suas placas de funcionalidade. Por isso, se você interessou, deixa o like para fortalecer e me ajudar a trazer mais caixas de som para a gente poder desmontar. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal e bora começar a desmontar ela. E aqui é interessante mostrar o seguinte: temos um acabamento aqui em cima da madeira, por sinal é aquela madeira que esfarinha só de passar a mão, só que com esse acabamento plástico reforçamos a caixa. O parafuso que trava esse acabamento plástico fica no mesmo encaixe do acabamento frontal, e aqui não é pintado e aqui é pintado, porque aqui você consegue ver na frente dela. É um capricho que a Sony tem com seus aparelhos que sempre me agrada bastante e eu gosto de mostrar para que você também veja como ela, não vou dizer que ainda é, porque eu não sei como são os aparelhos atuais, mas como a Sony já foi caprichosa com seus aparelhos. E aqui é interessante o seguinte: tanto esses alto-falantes aqui quanto o tweeter, o tamanho deles é basicamente o tamanho do cone. Aqui, ó. Aqui o alto-falante, aqui o ímã, bacana, né? E aqui, ó, a construção dele por dentro. Outro detalhe, antes de começar a medir isso aqui, é o seguinte: não sei como entrou tanta sujeira assim aqui dentro. Tanto nesse, esse aqui não tá tanto, mas esse aqui, dá uma olhada. Isso porque eu já tirei um cado. Esse aqui é um que tá mais limpo, mas o restante é tudo sujo. E ali, ó, você já pegando mais um pouco de sujeira, aqui eu vou conseguir mostrar melhor. É uma câmara selada. Daqui pra cá é uma câmara e daqui pra cá é outra. Vamos ver se aqui eu consigo. Olha lá, a parede de divisão dela ali. E mesmo sendo uma caixa pequena, com alto-falantes pequenos, tem reforço aí. Legal, né? Agora vamos medir o tweeter primeiro. Aí aqui o modelo dele. E aí de largura deu 34,8 milímetros, o que dá algo em torno de 3,4 centímetros, quase 3,5 centímetros. Vamos ver agora de espessura, de altura. Aí pegando aqui embaixo até cá em cima, 8,8 milímetros, o que dá algo em torno de 0,8 centímetros. E aí, pessoal, antes de medir o tamanho deles, é interessante frisar o seguinte: aqui em cima não tem informação em nenhum dos quatro. Eles têm esse QR Code aqui, ó. Eu tentei entrar na informação dele e não levou a lugar nenhum, pelo menos aqui no meu aparelho. E aí, o que eu diferenciei esse aqui é o seguinte: o fio azul é do aparelho, então não vai ser na identificação. E sim isso aqui, ó, L, acredito eu que seja L, porque aqui é C. Então, de diferença, eu só notei isso. Vamos medir eles agora para ver que tamanho que eles têm. Aí aqui, pessoal, de largura deu 59,8 milímetros, o que dá quase 6 centímetros. Vamos ver se todos eles têm o mesmo tamanho. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos ver agora de espessura. E aí no caso, em altura, deu 19,9 milímetros, o que dá quase 2 centímetros. Vamos ver se os outros também são assim. Mesma coisa. Mesma coisa. E mesma coisa. Aí agora que a gente já fez esse processo aqui, eu vou limpar as grades, vou limpar os alto-falantes também, e aí a gente passa para a caixa do subwoofer. E aí, para quem tem interesse em ver como é que funciona o sistema Sold Pressure, funciona o seguinte, ó. Aqui é onde o alto-falante fica. Tem reforço ali, reforço aqui,
reforço do lado de cá. Aqui uma passagem de ar. Aqui eu consigo sentir o acabamento que fica na parte de trás aqui, ó. Que no caso seria esse aqui, ó. Aqui embaixo, ó, é um duto. Aqui tem um acabamento que eu achei bem desnecessário, é o mesmo acabamento da lateral. O material dela é aquele que esfarinha fácil também. Aqui embaixo é pintada. Eu acho que esse acabamento poderia ter ficado aqui embaixo, teria ficado melhor. Ali temos mais um acabamento de plástico para poder reforçar essa parte de cima aqui para não soltar fácil. Vamos colocar a câmera aqui embaixo para você poder ver como é que é ela. Ali a alça de transporte da parte de trás, como você pode ver o acabamento ali. E eu acredito que seja aquele acabamento lá embaixo, já seja o que eu consigo colocar a mão por aqui. Então o ar vem por aqui, desce lá, sobe para sair aqui embaixo. Por ser só um alto-falante de 8 polegadas, eu não acho que tem necessidade de ter esse duto de ar desse tamanho. Só que esteticamente fica bem mais bonito, não é verdade? E aqui, pessoal, o alto-falante de 8 polegadas. Aqui um duto para resfriamento. A construção dele, ó, como você pode ver, não tem nenhuma informação aqui em cima. Temos apenas aqui mais um QR Code, igual o da caixa menor. A construção dele, sinceramente, eu achei bem ruim. Dá a impressão, dá uma olhada aqui, que o alto-falante até, tipo, esfarinhando. Pela câmera aqui não dá pra ver igual eu tô vendo, mas, nossa, achei bem ruim. Assim, você coloca na mão aqui, você vê que ele é bem resistente. A construção dele. E aí, aqui de largura tá dando 119,9 milímetros, que dá algo em torno de 12 centímetros. Vamos ver agora de altura. Tendo em vista, pegando aqui embaixo, mais esse ressalto aqui em cima, tá dando 39,7 milímetros, algo em torno de 4 centímetros. Já aqui na parte de cima, a borracha aqui, ó, da calota, poxa vida, resistente, viu? Não é pouco não. Ó, bichinho mexe, mas com resistência bruta. Aí aqui temos um cooler que fica na parte interna dela. Olha, pelo visto ele puxa uma poeira terrível. Aí ali para poder ter acesso tem que soltar isso aqui tudo para poder chegar lá. Aí aqui em cima 3 placas, uma aqui, uma outra aqui e essa outra. Como eu não manjo muito de eletrônica, eu não vou saber te falar o nome dela, mas é isso aí. E eu acredito que essa aqui seja a placa fonte. Suja até falar chega. Aqui a placa das conexões. E aqui a parte do CD, que também é DVD.